Olá para todos os estudantes que estão assistindo essa aula. Essa aula vai ser sobre transformações químicas e equações químicas. Essa aula eu estou gravando para explicar de uma maneira diferente, a aula que teve no Centro de Mídias no dia 15 de fevereiro. Tá bom? Então, no Centro de Mídias, para o primeiro ano do ensino médio, no dia 15 de fevereiro de 2021, foi a aula sobre transformações químicas e equações químicas. Então, nós vamos falar primeiro sobre as transformações químicas e depois sobre algumas equações químicas. Tudo bem? Primeira coisa que eu quero que vocês façam é vamos falar sobre transformação. Eu quero que vocês imaginem uma transformação. Como que a gente faz para perceber que ocorreu uma transformação em alguma coisa? Então pensem durante um momento. Como eu sei que ocorreu uma transformação? Eu não sei se vocês assistem bastante TV, mas, por exemplo, quando alguém é convidado num programa de TV, né, e aí recebe dinheiro, vai e corta o cabelo, faz maquiagem, eh compra roupa, e aí o que é que fazem com essa pessoa para ver como que foi a transformação dela? Exatamente o que vocês estão pensando. Eles mostram né, o antes o antes e o depois. É assim que a gente sabe que ocorreu uma transformação, certo? Pode ser uma transformação de uma pessoa, pode ser, de algum evento da natureza, pode ser de qualquer evento. A gente sabe que ocorreu, para a gente saber que ocorreu uma transformação, a gente tem que comparar o antes e o depois, não é mesmo? Na química também, como que eu sei que ocorreu uma transformação química? Quando eu comparo o antes e o depois. Só que na química, a gente não chama de antes e depois. O, o que a gente chama, em vez de antes, nós chamamos de reagentes, tá bom? Então deixa eu escrever aqui com texto que vai ser mais rápido. Na química, o antes nós chamamos de reagentes e o depois na química nós chamamos de produtos. Então, como eu sei que ocorreu uma transformação química? Muito simples, eu olho para os reagentes, que é o antes, e eu olho para os produtos, que é o depois. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, eh, mostrando uma reação química, tá bom? Por exemplo, eu vou fazer a reação química da formação da água, tá? Nós juntamos dois gases, um deles é o gás hidrogênio, H2, mais um outro gás, o gás oxigênio, O2. Esses dois gases vão reagir e observem que na reação química nós temos uma seta. Esses dois gases vão reagir e vão formar a água, que tem a fórmula química de H2O. Então, observem, tudo que está desse lado é os reagentes, ok? E tudo que está desse lado são os produtos, tá certo? A equação aqui não está balanceada. Mais para frente vocês vão aprender sobre balanceamento, tá bom? De equação química. Não vai ser a aula de hoje, mas é só um exemplo de uma
de uma reação química, ou seja, um reagente com outro reagente, eles reagiram, houve uma transformação e eles se transformaram nos produtos. Então, reagentes, eles se unem numa reação química e eles se transformam em produtos, que é o antes e o depois, tá bom? Então, na química é assim que a gente trabalha transformações. O que que significa essa seta que eu desenhei aqui? Essa seta eu vou até fazer com uma outra cor. Essa seta que nós usamos para escrever as reações químicas, ela indica transformação. Houve uma mudança, uma transformação na matéria. A química é a ciência da transformação da matéria, ok? Então é isso que essa seta representa, transformação. Então até essa parte da aula é bem simples, né? Então é dessa forma, quando vocês mais para frente nos estudos de vocês verem uma fórmula química dessa, uma equação química, né? O nome dessa estrutura aqui é equação química. Eu vou até escrever para vocês aqui. Então, isso que nós fizemos aqui é uma equação química. E uma equação química, ela, de um lado, você tem os reagentes, que é o antes da reação acontecer, e os produtos, que é o depois. E a seta que existe no meio indica que houve uma transformação, ou seja, o gás hidrogênio mais o gás oxigênio reagiram e se transformaram em outra coisa, se transformaram em água, tá bom? Agora vamos falar de um outro assunto, eu espero que vocês tenham entendido bem esse. Vamos falar agora de um senhor chamado Lavoisier, Antônio Lavoisier. Ele era um químico e ele fez uma frase que é bem conhecida de todo mundo. A frase é essa que está aparecendo para vocês: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a lei de Lavoisier. Ele disse que na natureza nada se cria, não tem como nós criarmos alguma coisa do nada, e também nada se perde, não tem como algo sumir do nada. Ele diz que o que acontece nos fenômenos da natureza é a transformação. Não é que algo suma ou que algo apareça do nada, mas é que houve uma transformação, tá bom? Então eu vou dar um exemplo bem simples para que vocês entendam. Então vamos gravar essa frase. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Só um minutinho para eu arrumar a nossa lousa aqui novamente. Vamos entender agora como que essa frase de Lavoisier, ela se aplica à química. Para isso eu vou dar um exemplo de uma reação, entre aspas, não é bem uma reação, mas é um exemplo que vocês vão entender bem. Vamos supor que eu esteja fazendo a receita de um bolo, tá bom? E nesse bolo eu vou usar 10 gramas de farinha mais 15 gramas de fermento mais 5 gramas de ovos, certo? Eu estou fazendo um bolo e esses são meus ingredientes. Esses ingredientes
Eles vão, eu fui, misturei eles todos na panela, coloquei no forno, eles reagiram. Então aqui está a minha seta de transformação e formou aqui o bolo, certo? A receita de um bolo, esse bolo ia ficar um pouco estranho só com esses ingredientes, mas só um exemplo para a gente entender, tá bom? Vamos tentar entender então o que que Lavoisier quis dizer com aquela frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vamos observar. Nesse bolo, eu usei 10 gramas de farinha, mais 15 gramas de fermento e mais 5 gramas de ovos. Aí eu pergunto para vocês: quantas gramas vai ter o bolo? Pensem. Bom, é bem simples. É só eu somar as 10 gramas da farinha, certo? Se todos os reagentes viraram bolo, então é só eu somar 10 gramas da farinha mais 15 gramas do fermento mais 5 gramas dos ovos. Então esse bolo, com certeza, ele vai ter 10 mais 15, 25, mais 5, 30. Então o bolo terá 30 gramas. Essa vai ser a massa do bolo. Porque esse bolo ele foi feito com 10 gramas de farinha, 15 gramas de fermento, 5 gramas de ovos, e todos esses ingredientes viraram um produto. Esses são os reagentes, né? E eles viraram um produto que é o bolo. Então, o bolo tem que ter a soma das massas dos reagentes, que é 10 gramas mais 15 gramas mais 5 gramas, que vai dar 30 gramas. É isso que Lavoisier quis dizer com a frase dele: nada na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que isso quer dizer? Esse bolo poderia ter 50 gramas? Pensem comigo. Por acaso esse bolo poderia ter 50 gramas? Não, porque não tem como, porque eu só usei 10, 15 e 5 gramas nos meus reagentes. O bolo não pode ter 50 gramas. O bolo, ele pode ter 28 gramas? O que vocês acham? A resposta também é não, ele não pode ter 28 gramas. Se todos os reagentes, que é a farinha, o fermento e os ovos, se tudo isso daqui virou bolo, não pode faltar 2 gramas para ficar 28. Tem que ser certinho 30 gramas. É isso que Lavoisier quis dizer. Nada se cria e nada se perde. Não tem como aqui os produtos terem mais massa do que os reagentes ou terem menos massa que os reagentes. Os produtos terão exatamente a mesma massa que os reagentes. No nosso exemplo, o nosso produto tem 30 gramas, ok? É bem fácil de entender, né? A lei de Lavoisier. Agora, vamos usar a lei de Lavoisier para uma reação química de verdade, tá bom? E não para uma receita de bolo. Então, eu vou mostrar para vocês uma reação química. Eu vou escrever aqui. Então, deixa eu apagar minha lousa. Vou escrever aqui para a gente entender um outro exemplo para a gente entender o que Lavoisier quis dizer. Por exemplo, nessa reação química, eu vou ter carbono, que é representado pela letra C, né? É o símbolo desse elemento químico. O carbono ele vai reagir com o gás oxigênio, que é O2. Essa é a fórmula química do gás oxigênio, o mesmo gás que a gente respira. Então, o carbono vai reagir com oxigênio, vai ocorrer uma transformação, aqui representada pela minha seta, uma mudança, e vai formar aqui CO2.
E para quem não sabe, CO2 é o gás carbônico, tá certo? Então, é uma reação química de verdade, ela acontece. Carbono vai reagir com o oxigênio. Então, aqui nós temos os nossos reagentes. Vou até escrever aqui. Opa. Então, aqui nós temos os nossos reagentes. E aqui do outro lado, nós temos o nosso produto, certo? E a seta, ela indica que os reagentes reagiram e se transformaram no produto, tá certo? Agora eu falo para vocês, vamos ver se vocês prestaram atenção, que os reagentes, que o carbono, eu vou ter 12 gramas de carbono nessa reação. 12 gramas. Que o oxigênio, eu vou ter 32 gramas de oxigênio nessa reação. Aí eu pergunto para vocês, quantas gramas eu vou ter de gás carbônico ou CO2? Pensem um pouco. Bom, para o mesmo, é a mesma situação que o exemplo anterior. Eu vou ter que somar a massa dos reagentes, 12 mais 32 vai dar 44 gramas para os meus produtos. Tem como ser 50 gramas de CO2? Não tem como. Tem como ser apenas 40 gramas de CO2? Não tem como se se todo reagente se transformou em produto. Não tem como. Então é isso que Lavoisier quis dizer. Com nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Não tem como a massa, numa reação química, a massa desaparecer. Não. A massa ela é preservada, tá bom? Durante a transformação. Não tem como sumir aqui 20 gramas, não tem como 20 gramas sumir e ficar só 24 gramas, tá bom? E não tem como aparecer 10 gramas aqui vindo do nada, tá certo? Então, esse é a lei de Lavoisier aplicada em uma equação química. E agora eu vou mostrar para vocês um último exemplo, bem rapidinho. Vou voltar lá no exemplo do bolo. Então, aqui, lembrando a nossa história do bolo, certo? Então, eu vou manter o mesmo exemplo. 10 gramas de farinha, 15 gramas de fermento e 5 gramas de ovos. Eu formei um bolo. Mas agora eu não quero formar apenas um bolo. Eu vou formar um bolo grande. Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou formar 2 bolos. Então, eu escrevi assim com letra maiúscula e minúscula, só para a gente entender que um deles é grande e o outro, eu quis fazer 2 bolos diferentes. Então, um é grande e o outro é pequeno. Então, vamos supor que esse bolo grande vá ter, eu vou falar que ele tem a massa de 25 gramas. Eu fiz um bolo com 25 gramas. E agora eu pergunto para vocês, qual que é a massa do bolo pequeno? Pensem um pouco. Vamos lembrar, eu tenho 10 gramas de farinha, 10 gramas, 15 gramas de fermento e 5 gramas de ovos. Então, no total aqui, nos reagentes, eu vou ter 30 gramas, certo? Se nos reagentes eu tenho 30 gramas,
Nos produtos, eu tenho que ter quantas gramas? Lembra da lei de Lavoisier. Se eu tenho 30 gramas nos reagentes, eu vou ter que ter 30 gramas nos produtos, certo? E eu sei que um bolo teve 25 gramas. Eu tenho 30 gramas no produto e um bolo tem 25 gramas. Quantas gramas tem um bolo pequeno? Essa é bem fácil. Se o bolo grande teve 25 gramas, o bolo pequeno vai ter que ter. Vou apagar aqui. O bolo pequeno vai ter que ter quantas gramas? 5 gramas. Por quê? Porque 25 mais 5 dá 30 gramas, que é o total dos produtos. Aqui no meu caso, os dois tipos de bolo, o bolo grande e o bolo pequeno, é o meu produto. E eles têm que ter no total 30 gramas. Se um tem 25, o outro tem que ter 5 gramas. Tá bom? Então, pessoal, a nossa aula vai se encerrando aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender com esse exemplo simples que eu dei. Lembre-se, a lei de Lavoisier diz que a quantidade de reagentes que está aqui tem que ser a mesma quantidade de produtos, porque nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, tá bom? Então, um abraço para todos, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.